Bom dia a todos, eu me chamo Aloysio Ângelo, sou engenheiro civil pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, localizado na cidade de Sobral, Ceará, e atualmente sou mestrando em recursos hídricos pela Universidade Federal do Ceará. Agora eu vou iniciar a apresentação do meu trabalho, cujo título é Análise de transientes hidráulicos em atores por gravidade, considerando o modelo de atrito instável. Vou iniciar dando uma breve introdução sobre o tema. Os transientes hidráulicos são formados a partir de perturbações do escoamento permanente, o que possibilita a propagação de ondas de pressão que produzem variações temporais e espaciais na velocidade e na pressão do fluido. O método numérico utilizado para descrever o fenômeno foi o método das características. Assim, foi possível formular um sistema padrão em série, formado por um reservatório, uma tubulação e uma válvula, onde foi realizadas simulações deste fenômeno em adutos por gravidade, considerando o modelo de atrito instável ou transiente. Em condutos forçados, os transientes hidráulicos podem ser descritos matematicamente pelas equações da continuidade e quantidade de movimento, que são as equações 1 e 2 apresentadas no slide, certo? Mas como eu havia falado, o método das características é utilizado para solucionar essas equações diferenciais parciais e transformá-las em equações diferenciais ordinárias, que são as equações 3 e 4, onde essas equações são aplicadas ao longo de linhas características positivo, que é a equação, a linha C+, e linha característica negativa, C-. Lembrando que para a solução dessas equações é necessário a realização de uma discretização espacial e temporal do sistema, certo? Sendo assim, a perda de carga passa a ser a soma de duas parcelas, da parcela quase estacionária e da parcela da perda de carga instável, né, conforme apresentado na equação 5. Foi adotada a equação de Darcy-Weisbach para o cálculo da perda de carga quase estacionária, conforme a equação 6. Geralmente, o fator de atrito ele é considerado constante ao longo de toda a simulação. No entanto, com a suposição da fricção quase estacionária, esse fator de atrito ele é atualizado a cada passo de tempo em função do número de Reynolds, de acordo com a equação de Haaland, que é a equação 7 apresentada, certo? Para a equação da perda de carga instável, utiliza-se a ideia de aceleração instantânea proposta por Vygotsky, que é a equação 8. Explicando mais ou menos essa equação, a função sinal retorna 1 quando a velocidade é maior que ou igual a zero e menos 1 quando a velocidade é menor que zero. Ku é o coeficiente de atrito de Brunoni, que é calculado em função do coeficiente de decaimento, conforme a equação 9, certo? Esse coeficiente de decaimento, por sua vez, é calculado em função do regime de escoamento. Se o regime for laminar, utiliza-se esse valor aqui apresentado, 0,00476. Se o regime for turbulento, utiliza-se essa equação para o cálculo desse coeficiente, certo? Os termos de aceleração local e aceleração instantânea convectiva, que estão presentes na equação da perda de carga instável, são apresentados aqui na figura, certo? E representam a variação da velocidade em relação à discretização espacial e em relação à discretização temporal, respectivamente. Esses termos de aceleração eles podem ser aplicados ao longo das linhas características positiva e negativa, conforme as equações 11 e 12. Para a solução das equações diferenciais ordinárias, utiliza-se um esquema de diferenças finitas de primeira ordem. Sendo assim, a equação 3, eu vou mostrar aqui rapidamente quais são a equação 3 e a equação 4. A equação 3 é multiplicada pela celeridade, que é a velocidade de propagação da onda, e pelo ΔT, que é a discretização temporal, e divide-se pela gravidade, certo? Por fim, integra-se essa equação ao longo da linha característica positiva. De modo análogo, repete esse procedimento para a equação 4, só que agora integrando em relação à linha característica negativa. Portanto, são obtidas as equações 13 e 15 como as equações características positiva e negativa, respectivamente, certo? Para os pontos internos da discretização, utiliza-se as equações 17A, 17B e 17C para a linha característica positiva. Por sua vez, utiliza-se as equações 17A, B e C para a linha característica negativa, certo? Manipulando essas equações 17 e 18, são obtidas uma equação para o cálculo da carga, que no caso é a equação 19, e para cálculo da velocidade, equação 20, isso para os pontos internos, certo?
Já para as condições de contorno, a montante é um reservatório de nível constante, onde a carga é calculada, é definida a partir da equação 21. Já a velocidade é calculada a partir da equação 22. A jusante há uma válvula sendo fechada, onde inicialmente calcula-se a velocidade nesse ponto a partir da equação 23. A equação 24 descreve o fechamento dessa válvula. E, por fim, a equação 25 é utilizada para o cálculo da carga de pressão, certo? Para a aplicação do método, foi utilizado um problema proposto por Lins e Soares. Sendo assim, foi formulada uma rotina computacional em MATLAB para a simulação. Foram considerados 3 tempos de fechamento para o exemplo: 1,5, 3 e 6 segundos. Em todos esses cenários foram utilizados, né, os parâmetros apresentados na tabela. Como resultados, esse primeiro gráfico apresenta a carga de pressão junto à válvula durante o regime transiente. É evidente a diferença observada no resultado simulado, que é a equação cinza contínua, e os resultados obtidos por Lins e Soares, que é a equação vermelha tracejada. Essa diferença é justificada basicamente por 2 fatores. O primeiro fator é que Lins e Soares consideraram um fator de atrito constante ao longo de toda a simulação, e que eles não consideraram o modelo de atrito instável nas simulações, ou seja, eles adotaram apenas o atrito estacionário. E o segundo fator é referente à equação que descreve o fechamento da válvula, onde Lins e Soares consideraram essa primeira equação apresentada no slide. Já para o desenvolvimento desse artigo, foi utilizado a segunda equação, ok? Quando a gente ajusta essa equação, os resultados ficam bem semelhantes, como pode ser observado nesse próximo gráfico. A divergência que ocorre é justamente devido à questão do modelo de atrito instável, certo? Esse próximo gráfico apresenta a comparação da atenuação das cargas de pressão. Como foi empregado o modelo de atrito instável, a atenuação observada na simulação ela é maior que a obtida por Lins e Soares. Entretanto, vale ressaltar que o atrito estacionário ele apresenta uma boa representação do primeiro pico de pressão, né, como a gente pode observar aqui, mas em comparação aos demais picos, né, não apresenta uma boa representação, certo? Os próximos 2 gráficos, esse e esse, apresentam comparativas entre as envoltórias máximas e mínimas, nos 3 cenários do tempo de fechamento da válvula, certo? Conforme esperado, tempos de fechamento mais rápido, ou seja, aqueles cujo tempo é inferior ao período da tubulação, provocam transientes hidráulicos mais intensos, maiores subpressões, conforme esse primeiro gráfico, e menores subpressões, de acordo com esse segundo gráfico, certo? Conforme esperado, os resultados de carga de pressão após o fechamento da válvula são nitidamente distintos aos comparados com o do regime permanente. Isso é mais evidente quando a manobra é considerada rápida, pois a magnitude das envoltórias de pressão é alterada conforme o tempo de fechamento. Ademais, a forma com que a válvula fecha é um fator importante a ser destacado, pois influencia nos resultados, assim como o tempo de fechamento. E, por fim, foi possível observar que, com a incorporação do modelo de atrito instável, foi possível observar uma melhor atenuação, o amortecimento, né, a descrição do amortecimento das ondas de pressão. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Por fim, eu queria agradecer a FUNCAP pelo apoio com a disponibilização da bolsa e a Universidade Estadual Vale do Acaraú.